O livro de 1 Samuel conta mais da história da nação de Israel, citando os últimos juízes e o começo da monarquia na nação. Focado inicialmente no profeta Samuel, diversas guerras, traições, detalhes do novo rei israelita e muitas outras coisas são descritas nesse livro. Então, acompanhe até o final para ficar sabendo de todas elas. De início, o livro conta a história de uma mulher israelita chamada Ana, que era casada com um homem chamado Eucana. Porém, ela era estéril, e como era costume da época, seu marido tinha outra esposa chamada Penina, e essa sim lhe deu filhos, e por conta disso, humilhava e zombava de Ana. E foi assim por muitos anos. Até que um dia, quando a família estava em Siló para oferecer os sacrifícios no tabernáculo, Ana, em profunda tristeza, se ajoelhou e orou para Deus, pedindo-lhe um filho e fazendo um voto com o Senhor, dizendo que, caso o menino nascesse, ela o entregaria para viver no templo e crescer ao lado de Deus. Então Eli, sumo sacerdote e juiz de Israel na época, viu que Ana estava ajoelhada, porém a sua boca mexia e não saía som algum. Isso porque ela falava com Deus no seu interior, mas ele não a entendeu e acusou de estar embriagada. Então, a mulher explicou para ele o que estava acontecendo e o juiz a abençoou e depois a dispensou. Algum tempo depois, ela teve um filho e deu o nome de Samuel. E quando o menino parou de mamar, ela o entregou para viver no tabernáculo junto com o sacerdote Eli, para que assim ele crescesse aprendendo da palavra de Deus e tendo contato com o Senhor. Porém, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, ambos sacerdotes, faziam coisas erradas que não agradavam a Deus, mesmo conhecendo os mandamentos, como, por exemplo, pegavam as carnes dos animais que seriam sacrificados ao Senhor para uso próprio e se deitavam com várias mulheres sem estarem casados com elas. Mas mesmo assim, Eli não fazia nada sobre isso. Foi então que um profeta veio ao encontro do juiz e disse para ele que os seus 2 filhos morreriam no mesmo dia. E Deus levantaria um novo líder fiel a ele para guiar a nação de Israel. Quando Samuel ainda era uma criança, Deus o chamou enquanto o menino dormia. Mas como ele não entendeu o que realmente estava acontecendo, foi até o quarto de Eli e perguntou se ele o havia chamado. E a situação se repetiu mais 2 vezes. Então, o juiz entendeu o que realmente estava acontecendo e falou para Samuel responder à voz. E assim aconteceu. Então, o Senhor disse para o menino aquilo que já havia sido dito para Eli através do profeta que veio antes. Em um dia, os israelitas entraram em guerra contra os filisteus. Então, decidiram levar a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, para o campo de batalha. Mas lá, os inimigos massacraram os soldados de Israel, mataram Ofni e Finéias e levaram a arca para sua terra. E quando Eli ficou sabendo que os seus 2 filhos estavam mortos e a arca capturada, levou um susto e caiu da cadeira para trás. E como já era velho e gordo, quebrou o pescoço e morreu. E logo depois, a sua nora, esposa de um dos seus filhos, morreu no parto. A Arca da Aliança estava causando sérios problemas na terra dos filisteus. Então, eles a enviaram para a cidade de Bet-Semes, em Israel. Porém, algumas pessoas de lá decidiram abrir o objeto sagrado e olhar para dentro, o que causou a morte delas. Então, eles levaram a arca para a cidade de Kiriat-Jearim, onde ficou por um tempo. Um tempo depois, Samuel, já adulto, aconselhou o povo a obedecer a Deus. E quando os filisteus vieram atacar novamente, o Senhor mandou raios dos céus, que atingiram os inimigos e ajudaram Israel a vencê-los. Anos depois, o povo passou a querer um rei em Israel. Então, foram até Samuel, que já estava velho e era juiz da nação há muitos anos, para pedir uma monarquia. Então, o profeta decidiu falar com Deus, e o Senhor respondeu que eles não rejeitaram a Samuel, mas sim a ele. Porém, iria atender o pedido. E foi escolhido um homem da tribo de Benjamim, filho de Quis, chamado Saul, para assumir o cargo. Então, ele foi ungido por Samuel e depois de algum tempo
coroado rei de Israel. Porém, Naás, líder dos amonitas, decidiu entrar em guerra com Israel e os ameaçou. Então Saul ficou irritado, juntou os soldados e partiu para guerrear. E Deus deu a vitória para o povo de Israel. Depois disso, Samuel dá um forte recado para a população e deixa o seu cargo de juiz, sendo o último de todos. Um ano depois, os filisteus decidiram entrar novamente em guerra com Israel. E, ao ver a quantidade de inimigos que teriam que enfrentar, muitos soldados israelitas fugiram e se esconderam. Então Saul decidiu fazer o sacrifício a Deus antes que Samuel chegasse, mesmo sabendo de que a ordem do Senhor era de que ele só poderia realizá-lo quando o profeta estivesse ali. E por isso, Deus o rejeitou como rei de Israel. Então Jonatas, primogênito de Saul, faz um ataque aos filisteus e sai bem sucedido. Mas, após os israelitas vencerem seus inimigos de vez, o rei condena seu filho à morte por ter desobedecido a uma ordem precipitada sua. Porém, os soldados o impedem e Saul desiste dessa ideia. Até que um dia, Samuel foi até Saul e disse para ele que as ordens de Deus era de que ele deveria atacar os amalequitas e destruir a tudo e todos da cidade. Mas após a guerra, Saul trouxe alguns animais de lá e também Agag, rei dos amalequitas. Então, o profeta foi visitá-lo e o repreendeu por ter desobedecido, falando que o Senhor o rejeitou novamente como rei. E após isso, ele matou o rei dos amalequitas que estava preso. Algum tempo depois, Deus mandou Samuel ungir um novo rei para Israel. E o escolhido foi Davi, um jovem pastor de ovelhas que era filho de Jessé. E ele assumiria o trono no momento certo. Mas após isso, um espírito maligno começou a atormentar o rei Saul. E Davi, como era um bom arpista, foi escolhido para tocar um instrumento para o rei e assim acalmá-lo. Então, foi se aproximando cada vez mais de Saul. Até que um dia, os filisteus entraram novamente em guerra com Israel. Mas dessa vez, tinham ao seu lado um gigante chamado Golias, com 2,90 metros de altura. E todos os homens estavam com medo dele. Porém, Davi se ofereceu para lutar. Então pegou algumas pedras e foi ao encontro de Golias, onde girou a sua funda e derrubou seu inimigo, atingindo-o na testa. E depois cortou a sua cabeça usando a própria espada do gigante. E assim, os filisteus fugiram do campo de batalha e foram perseguidos e mortos pelos israelitas. O povo começou a fazer músicas que exaltavam a Davi, dizendo que Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. E isso deixou o rei com muita inveja e raiva, a ponto de jogar uma lança nele. Mas o jovem conseguiu escapar ileso. E algum tempo depois, Saul casou sua filha Mical com Davi, mas o ódio pelo rapaz continuava grande. Então, mandou os soldados esperarem Davi sair de casa para matá-lo. Então Mical, que ficou sabendo do plano, ajudou seu marido a escapar. E Davi foi para a cidade de Nob ao encontro dos sacerdotes, onde foi ajudado por eles com suprimentos e a espada de Golias. Após isso, Davi foi até a cidade filisteia de Gate, onde foi pego e levado para a presença do rei Aques. E lá ele se fez de louco e foi solto, fugindo para as cavernas de Adulão. Porém, o rei Saul ficou sabendo que os sacerdotes de Nob ajudaram Davi. Então, ele mandou que todos eles e o povo da cidade fossem mortos, e assim foi feito. Após isso, muitas outras coisas aconteceram. Davi livrou a cidade de Keila dos filisteus, foi perseguido por Saul no deserto de Zif, poupou a vida do rei de Israel, fugiu para o deserto de Parã após a morte de Samuel e pediu comida para um homem chamado Nabal, para alimentar ele e os seus homens. Mas ele não quis dar e os desprezou. Então Davi foi para matá-lo. Mas a esposa de Nabal, Abigail, foi até Davi com os suprimentos e o apaziguou. Então, depois que Deus matou Nabal, Davi, que não estava mais com sua esposa Mical, se casou com a viúva do homem. Após Davi poupar a vida de Saul novamente e se encontrar de novo com o rei Aques, Saul consultou uma vidente na cidade de Endor para falar com o profeta Samuel, algo que é proibido por Deus. Então,
A cidade de Ziklag é dominada pelos amalequitas, mas Davi consegue livrá-la. Porém, os filisteus entram em guerra novamente com Israel e os massacram, matando a maioria dos soldados, inclusive os filhos de Saul, como Jonatas. Ao ver que a situação estava perdida, Saul puxa sua espada e atravessa a si mesmo, morrendo ali em um ato suicida para não ser morto pelas mãos dos filisteus. E assim o livro termina. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? No nosso próximo resumo, veremos o livro de 2 Samuel, que dará continuidade à história de Davi. Só que agora ele será o novo rei de Israel. E também a história está repleta de guerras, tramas e outras coisas muito interessantes que você não pode perder. Então é isso, pessoal. Lembre-se de seguir o nosso Instagram, @canalquer_saber. Lá você vai encontrar curiosidades muito interessantes e que você precisa ficar sabendo. Então é isso, pessoal. Deus te abençoe e tchau!